Olá, seja muito bem-vindo ao Filha do Abba, um canal feito para mulheres que desejam viver uma fé real e profunda. Aqui a gente tira a maquiagem da perfeição, os rótulos que colocaram sobre nós, para focar apenas na verdade das Escrituras. Sente no lugar confortável, pegue caneta e papel e abra o seu coração, pois juntas iremos transformar nossas experiências diárias em degraus para uma vida mais próxima de Deus. Me chamo Ana Jéssica Mâncio e é um prazer ter você aqui comigo. E hoje é com muita alegria que eu venho dizer que nós vamos dar início a uma nova série. Terminamos ali a série Conhecendo ao Senhor. Se você ainda não ouviu, eu te convido a retornar e ouvir o que o Senhor ministrou poderosamente aos nossos corações durante essas semanas passadas. E agora vamos entrar na série Conhecendo ao Espírito Santo. Enquanto eu ministrava o último áudio da última semana, o Espírito Santo tocou profundamente no meu coração. E ali eu senti aquela doce presença se manifestando enquanto eu falava, assim. Eu senti muito a presença do Espírito Santo. E enquanto eu orava à noite ou na madrugada, eu não me lembro, mas em um dos meus momentos de oração, eu senti um apelo do Espírito Santo para que eu falasse sobre ele. E foi muito lindo a forma que ele se revelou para mim. Ele me deu um textinho, né? Que eu tava em oração, eu comecei a escrever aqui no meu celular. E eu vou ler para vocês também durante essa caminhada que a gente vai fazer, esse texto que o Espírito Santo falou. Mas então vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus! O Novo Testamento vai declarar que Deus é um Deus trino. Significa que ele é o Deus Pai, ele é o Deus Filho e ele é o Deus Espírito Santo. Paulo ele vai afirmar, o apóstolo Paulo, que há um só Espírito, um só Senhor, que é Jesus Cristo, e um só Deus e Pai, que é o Deus Pai. Em Efésios 4, Paulo vai dizer isso. Em 1 João 5,7 está escrito que há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Glória a Deus! Então é um mistério maravilhoso da pessoa de Deus. Não podemos conhecer ao Senhor sem conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Porque os 3, eles são um. E aqui a gente vai falar, né? Vai aprender durante esse tempo sobre a pessoa do Espírito Santo. O evangelista João registra nesse livro que eu amo, e esse capítulo eu amo também, que é o capítulo de João 16, que a gente vai ler aqui. Ele vai dizer quem é e o que faz o Espírito Santo, de maneira linda. Jesus está falando ali: se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ainda ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo é uma pessoa que tem a natureza de Deus. Ele estava presente na criação do mundo. Lá em Gênesis você vai ver que tem um texto que fala: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, nos acontecimentos do Antigo Testamento, ele também pairava sobre pessoas específicas que eram guiadas por Deus. E hoje ele continua agindo na nossa vida. E o Espírito Santo é Deus e é sobre ele que nós vamos falar. Glória a Deus! Vamos ler o texto que está em João 16, que são as palavras que Jesus estava ensinando aos discípulos antes, né, de ele partir e ser crucificado. E essas palavras vieram de Jesus como um consolo para eles, porque eles estavam aflitos, desesperados, porque Jesus estava falando o tempo inteiro que ele iria para a cruz. Então Jesus vai dizer assim: eu lhes digo essas coisas para que não desanimem na fé, porque vocês serão expulsos da sinagoga, virá um tempo que aqueles que os matarem pensarão que estão fazendo um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai, nem a mim. Sim, eu lhes digo essas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem que eu os avisei. E não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde eu vou? Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu te disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá. Se eu for, eu enviarei para vocês. E quando ele vier,
Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da Verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. E o que eu quero falar é isso. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Vamos começar toda semana a falar algo que o Espírito Santo faz, algo da sua característica, para que a gente identifique, né, quem é e conheça quem é o Espírito Santo e como ele atua na nossa vida. E a coisa mais forte, né, sobre o Espírito Santo, que é a primeira coisa que ele faz na nossa vida, é nos convencer do pecado. O verbo convencer quer dizer trazer à luz, mostrar, confrontar. E esse convencimento do pecado é para produzir uma tristeza no nosso coração, no coração do homem, a fim de que ele se arrependa. Aleluia. E o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Eu não sei se vocês já tiveram a sensação de remorso, de culpa por algo que vocês fizeram antes de conhecer a Cristo, né? Eu falo aqui na minha vida antes de conhecer, de ter o Espírito Santo. Eu sentia a culpa, eu ficava mal, e quando eu sentia a culpa era algo que realmente dava uma sensação de morte, de querer tirar a vida, né? Por algumas coisas, né, que a gente vai fazendo, decisões erradas que a gente toma. Mas o convencimento do Espírito Santo é diferente. Ele não traz sobre nós uma tristeza de lamento, de remorso. Ele traz sobre nós um arrependimento. Produz um pesar no coração. Mas essa tristeza não é para produzir a morte. A tristeza do mundo leva as pessoas a tirarem a sua própria vida. Mas a tristeza que vem do Espírito Santo, ela produz o arrependimento para a salvação do homem. Para que ele se transforme, para que ele seja transformado. Então é um dos mistérios do Espírito Santo, um dos ministérios, é convencer o mundo do pecado. É ele que vai dizer, é ele que conhece a natureza, ele é Deus, ele é o próprio Deus. Então ele vai nos dizer o que nós fazemos que está ferindo essa santidade de Deus. Então ele trata o nosso coração do pecado, da incredulidade, da rejeição a Cristo. A incredulidade para com Deus leva o homem à rebeldia, à desobediência, a uma imensa variedade e profundidade de pecado. E é o Espírito Santo que dá ao homem a convicção de que ele é pecador. Foi ele que levou a mim, é ele que leva você a reconhecer os seus pecados e a entender que você necessita de Jesus. Foi o Espírito Santo quem te regenerou. É o Espírito Santo que está te regenerando agora enquanto você ouve falar dele. É ele que tem te transformado numa nova criatura. É ele que te leva a nascer de novo. Glória a Deus. É ele que abre os nossos olhos para conhecer a Cristo, para conhecer a Deus. Aleluia. Ele faz esse processo dentro de nós. Numa sociedade corrupta, perversa como a nossa, somente o Espírito Santo pode convencer o homem de que ele é pecador, que está perdido e precisa de um Salvador, que é Jesus Cristo. Eu posso falar aqui várias palavras assim maravilhosas, mas eu não tenho poder para convencer o seu coração a crer naquilo que eu estou falando. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quando escutamos uma mensagem, quando escutamos a palavra de Deus, que é o princípio que move o Espírito Santo, é a palavra de Deus em ação. Ele vai trabalhando no nosso coração para que a gente entenda, para que a gente compreenda, para que a gente se arrependa. E tudo isso é uma obra dele. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de reconhecer as minhas falhas, muito orgulhosa. E assim, o Espírito Santo, eu tenho muitas experiências para compartilhar de como o Espírito Santo até todos os dias ele me convence de algo. Eu posso testemunhar aqui, né, para finalizar, uma das coisas que foi mais significativas para mim, que eu era muito grosseira, assim, muito de falar, de xingar as pessoas e não me importar que a pessoa achou ruim, que achou bom. Para mim era o meu jeito, quem quiser gostasse de mim assim, ou enfim, né, ou se danasse, que era isso que eu falava. Não tava nem aí pra ninguém, pros sentimentos das pessoas. Fazia mal, fazia grosseria e não me sentia mal por isso. E quando o Espírito Santo começou a tratar meu coração, a trabalhar na minha vida, eu lembro de uma experiência que eu falei alto com uma pessoa. Eu nunca vou me esquecer da tristeza que eu senti naquele momento. E jamais isso aconteceria se não fosse a atuação do Espírito Santo.
Eu me arrepender por falar alto. Eu não xinguei, não fiz nada, só falei alto. Então, para você ver que quanto mais a gente busca o Espírito Santo, mais sensível a gente fica para esse convencimento do pecado. E é real. E durante muito tempo, eu me sentia muito triste, porque quando a luz de Deus chegou, eu falava, meu Deus, eu só peco, socorro. Eu não tinha tido essa visão ainda sobre mim. Eu só consegui enxergar os meus pecados a partir da experiência com o Espírito Santo. A partir do momento que eu buscava o Espírito Santo, ele trabalhava na minha vida. Enquanto a gente acha que o Espírito Santo é só para dar alegria, prazer, satisfação, quando a gente está buscando a Deus, sentir a presença de Deus, aquela sensação boa da presença de Deus, sim, o Espírito Santo ele faz isso. Mas a maior obra do Espírito Santo na nossa vida é nos convencer do pecado, para que nós busquemos a Jesus, busquemos a Cristo. E é só Ele que pode fazer isso. Então, se você está aqui hoje e o Espírito Santo está falando com você, se você não reconheceu ainda o Senhor Jesus como Salvador, você ainda não entendeu a necessidade que você tem de um Salvador, eu quero orar pela sua vida hoje, para que o Espírito Santo complete essa obra em você. Pai, muito obrigado por esse momento. Eu quero apresentar essa pessoa, Senhor, essas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Eu quero pedir, amigo Espírito Santo, que visite elas nesse momento, Pai. Que abra os olhos delas, Senhor, para que ela enxergue os seus pecados, para que elas enxerguem, Pai, que nós somos falhos, miseráveis, pecadores, carentes, Pai, da Tua misericórdia. Necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos do Teu convencimento, Pai, porque é muito fácil, meu Deus, nós nos esquecemos de quem somos verdadeiramente, Pai. Do nosso corpo de morte, corrupto, cheio de pecados, corrompido. Muito fácil nós nos acomodamos, meu Deus, a uma aparência de santidade. Mas eu te peço, Espírito Santo, continua a convencer o nosso coração, porque enquanto houver o Teu Espírito em nós nos convencendo, vai ter salvação, vai ter arrependimento. Então, Papai, eu te peço, Senhor, visite cada pessoa aqui, Senhor, seja elas cristãs, seja elas não sendo ainda, elas não te conhecendo ainda, meu Deus, visita, Pai. Que elas saibam que não é a minha palavra, meu Deus, que está tocando elas, mas é o Senhor que está visitando, que está convencendo. Tem algo, Papai, que elas possam estar fazendo que elas não acham que é pecado, que elas não sabem que é errado. Mas eu quero te pedir, Senhor, traz agora, Papai, o entendimento do pecado, convence do juízo, da justiça. Cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem. Assim eu oro e te apresento esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Peço que compartilhe com alguém essa mensagem. Se o Espírito Santo falou, tocou o seu coração, para que ele alcance outras vidas através do seu compartilhamento. Deus abençoe e até a próxima semana.